Sala de Visita. Dr. Roberto Bueno Filho, muito obrigada pela sua presença aqui no Sala de Visita. Um assunto que nunca sai de moda, né? E por mais que a gente fale, as pessoas parecem que não se cuidam muito assim no verão, né? Isso ainda é uma realidade ou não? É verdade, eu agradeço o convite, Dulce. As pessoas gostam muito do sol, né? Então, quando chega essa época do ano, há uma certa teimosia ainda em não seguir alguns conselhos que a gente dá sempre durante o ano todo para que elas façam, né? Então, a gente tem sempre que reforçar isso quando chega essa época. E o sol parece que está ficando mais forte, né? Quer dizer, a gente percebe que o tempo está mais seco, que o clima tem sofrido realmente modificações e os cuidados passam a ser ainda mais intensos. Sim, existem evidências de que a irradiação tem aumentado, sim, né? Então, essa impressão que a gente tem, ela é real, né? E por isso você tem que ter um cuidado maior também, né? Agora, doutor Roberto, por que o sol é tão ruim? Vamos falar de uma forma bem assim, o sol faz isso. Por que o sol é tão ruim para a pele? Na verdade, ele não é só ruim, né? Ele tem uma série de funções que ajudam, por exemplo, a vitamina D, na produção de vitamina D, que isso beneficia muito o nosso corpo. Então, ele não é só um vilão. Que é uma vitamina que a gente não encontra nos alimentos, né? É muito poucos alimentos têm, a disponibilidade não é tão grande, né? Então, pela dieta é difícil você garantir que você vai ter toda a vitamina D. Então, nesse aspecto, aquele sol da manhã, aquele sol gostosinho, é importante para isso, a produção dessa vitamina? Você pode adquirir a vitamina D através disso. A gente costuma abordar isso com cuidado, porque pessoas que já têm câncer de pele, a gente tenta evitar. Então, hoje em dia tem muitos suplementos. A gente recomenda tomar um suplemento de vitamina D do que ficar se expondo ao sol, né? E a questão da proteção, ela é assim, o filtro solar mesmo e a hidratação? Roupas adequadas? Sim, o filtro solar, ele é o maior amigo da proteção da pele contra o sol, né? Então, ele é indispensável, não tem nada que substitua o filtro solar. Agora, o uso de chapéu, roupas, hoje em dia tem roupas que já tem, né? Já tem acessórios que tem filtro anti-UVB, né? Então, isso pode ser usado também para ajudar. E tem algum tipo de pele que a gente pode falar que é mais resistente, tipo a pele mais morena, ela é mais resistente que uma pele mais branquinha, como a sua, por exemplo, né? Ou não, isso é mito, toda pele tem que ter o mesmo cuidado? Não, existe até uma classificação, né, baseado na cor da pele mesmo, né? A gente chama de classificação de Fitzpatrick, vai de 1 a 6, sendo que 1 é aquela pele que nunca fica morena e sempre queima. E o 6 é aquela pele que nunca queima e sempre bronzeia, né? Então, existe essa variação. Que é a pele mais resistente, então. A pele número 6 é a resistente. Teria mais resistência em relação ao sol. É a quantidade de melanina mesmo que interfere nessa resistência. E a questão, por exemplo, dos vidros? O carro, por exemplo, nós estamos protegidos do sol dentro do carro? Infelizmente, não, né? Porque os raios ultravioletas B, eles não passam totalmente, mas o ultravioleta A passa. E o ultravioleta A é o que causa o envelhecimento da pele, né? Então, esses A gente tem que fugir desse, então, do UVA. Tanto que hoje em dia os filtros até tem mais, assim, antigamente não tinha UVA, proteção contra o UVA, hoje em dia eles têm, né? Praticamente todos, né? Praticamente a questão da luz também, do ambiente, também prejudica a questão da pele? Pode dar um câncer de pele ou podemos imaginar que isso também hoje já está na categoria dos mitos? Não, essas luzes claras, elas têm irradiação ultravioleta. É lógico que não é igual ao sol, né? Mas a gente costuma orientar que mesmo em ambientes fechados com esse tipo de luz, é importante usar o filtro solar também. Agora, doutor Roberto, constantemente a gente vê uma pele queimada pelo sol, né? Muito vermelha, judiada, principalmente em criança. Qual é a dica, assim, para a gente fazer naquele momento que não tem jeito, queimei demais? O que pode ser feito para aliviar isso? Quando você já tem a queimadura, é importante você usar alguns cremes, alguns produtos que tenham calmantes para a pele, tipo aloe vera, camomila, né? Uma coisa refrescante. Refrescante, né? Para você tentar tirar o calor. Isso, e tentar não causar tanto dano, né? Tentar minimizar o dano que já foi causado, na verdade. Gelo?
não é adequado colocar. Pode queimar um pouco pode mais. queimar, pode trazer outros problemas. Qual que é a diferença básica dos raios UVA e UVB? É o tamanho da onda, né? O tamanho de comprimento de onda. E como eles são diferentes, eles causam algumas ações diferentes. Como eles têm um comprimento diferente, eles têm uma penetração diferente na pele também. Por isso que um queima mais, às vezes dá bolha, o outro leva a um maior dano ao colágeno, causa envelhecimento, né? Então é um comprimento de onda diferente que classifica o UVA e o UVB. Então a gente tem que ficar bastante atenta, na verdade, com os dois, né? A questão do filtro solar, né? Um filtro solar fator proteção 30 e um filtro solar fator proteção 60. Obviamente que o de 60 ele não está protegendo 2 vezes mais que o de 30. Não é essa conta que a gente faz. Não é essa conta. Isso aí muita gente hoje em dia pergunta, eu vi na internet que na verdade não melhora nada, não aumenta nada, é só para gastar dinheiro. Não é bem isso, né? A diferença em termos de proteção, vou tentar simplificar um pouco. Em termos de proteção, você ganha pouco. Digamos que o filtro 30 tem 93% de proteção e o 60 tem 95%. Então você ganha pouco. Só que o tempo, a duração do filtro na sua pele, a gente chama às vezes de meia-vida, que é o tempo que o químico vai diminuindo, assim. Digamos que em 1 hora seu 30 passou para 15. No de 60, em 1 hora ele vai passar para 30. Então você ganha um tempo de proteção mais prolongado, maior. na verdade. Justamente. Mas não que ele vai proteger o dobro do outro. Não é bem essa conta mesmo. A radiação solar, em relação aos olhos, ela pode prejudicar também a questão da visão? Sim, e é mais ou menos igual a cor da pele, né? Então, uma pessoa que tem um olho claro, geralmente sofre mais, né? Você pode ter mais danos ao olho. Então, é importante, além do filtro, usar um óculos de sol também. Também, né? Doutor Roberto, uma questão, assim, todo mundo pensa que pode se expor ao sol da mesma quantidade que outra pessoa. Cada pessoa tem um limite para se expor ao sol? Como é que a gente pode saber quanto tempo eu posso ficar no sol, que a minha pele aguenta? Qual é o sintoma que eu tenho que observar? Isso é muito difícil assim a gente determinar para cada pessoa, né? Então, normalmente a gente classifica naquele Fitzpatrick de 1 a 6, baseado no que a pessoa já sofreu ao longo da vida. Então a gente pergunta, você bronzeia mais ou você queima mais, né? Então a gente faz uma classificação, né? Mas você prever se uma pessoa vai queimar mais que a outra é muito difícil, né? Vamos falar um pouco de câncer de pele, que na verdade é a grande preocupação, talvez mais até que o próprio envelhecimento que o sol provoca, né? As manchas que a gente tem que ficar mais atento, elas são as manchas escuras, ela tem uma característica diferente. Como a gente pode observar isso, doutor Roberto? Isso realmente acho que é o mais importante em relação ao sol, ao verão, que é uma época que a gente tem mais irradiação. Os primeiros sinais de câncer de pele são feridas que não cicatrizam, pintas que mudam de cor, começam a crescer, a sangrar. São mais escuras, não? Geralmente elas têm mais de 2 colorações, né? Existe uma regra do ABCD, né? Que A é assimetria, B, bordas irregulares, o C é 2 ou mais cores, e o D é o diâmetro maior que 6 milímetros. Então são sinais de alerta. Características. Isso, E as famosas manchinhas brancas que algumas pessoas também têm, elas também são preocupantes ou não? É difícil assim a gente orientar uma mancha que pode ser um câncer de pele ou não, mas normalmente a grande maioria das manchas que o sol causa são benignas, né? Elas causam mais problemas estéticos do que problemas assim em relação a câncer de pele mesmo. E as crianças, existe uma incidência de câncer de pele em criança também ou isso é mais incomum? Existe, e é bem importante porque existem alguns trabalhos que mostram que as queimaduras na infância predispõem a um maior índice de câncer de pele na vida adulta. Então é super importante cuidar das crianças nesse sentido. Com toda certeza. E o guarda-sol, ele realmente o uso é benéfico? Ele realmente nos protege, não? Sim, toda proteção é importante, né? É lógico que só ele não vai resolver o problema, né? Você tem sempre que aplicar o filtro solar. É um conjunto de coisas, né? Exatamente.
Eu conversei agora com o Dr. Roberto Bueno Filho, dermatologista e cirurgião dermatológico, sobre os cuidados com a pele com o verão. Muito obrigada, Dr. Roberto. Obrigada a você de casa, continue conectado com a gente, porque nós temos sempre muita informação para você. Até já. Sala, sala.